E aí pessoal, beleza? Aqui é o Max. Hoje eu tô voltando com mais um vídeo e dessa vez eu vou trazer esse headphone aqui da Blitzwolf, o BW-PH2, que tem drive de 50mm, tem 1000 mAh de bateria. Essa bateria tende a durar 42 horas com seu volume 70%, segundo a Blitzwolf. Também tem o Bluetooth 5.0 e com entrada para cartão microSD e também uma entrada P2 para utilizar ele pelo cabo. Eu vou falar sobre a construção do fone em si, referente ao material, se realmente é resistente, referente ao conforto dele. Também vou falar sobre as formas de conexão que dá para você conectar e também alguns testes que eu fiz para ver se realmente a bateria dura as 42 horas que a Blitzwolf está falando que deveria durar. Como os meus vídeos de eletrônicos costumam ser um pouquinho mais demorados que o normal, eu vou deixar na descrição do vídeo o tempo que eu falo de cada assunto para facilitar, se você só quiser saber um assunto específico, e também vou deixar aqui as informações técnicas junto com o link para comprar, caso você tenha interesse. Eu quero começar falando sobre a compra dele primeiro. Eu comprei no site da Banggood e desde o dia que eu comprei, ele chegou em 13 dias na minha casa, 13 dias corridos, não foram úteis. Então o fone chegou muito rápido, não fui taxado em nada. Agora mostrando rapidamente a caixa que ele veio. Essa aqui é a caixa que veio o fone da Blitzwolf, sem muita informação dos lados, só na parte de trás mesmo que tem algumas especificações, mas nada demais. Também o fone veio bem simples na caixa, ele veio nessa caixa aqui, dentro desse saquinho plástico, nesse formato aqui da caixa. E dentro da caixa você tem um manualzinho de instruções, tem um manual de instruções em português também, tem várias línguas aqui, e tem na linguagem português. E também juntamente veio com o fone em si, também acompanhando esse seu cabo P2, que pelo que eu medi tem 1,5 m, duas pontas P2 aqui para você utilizar através do cabo, o fone de ouvido. Também uma boa qualidade, tá? Dá pra ver que é tipo um revestimento de nylon, algo assim. É um revestimento bem forte, que dá para notar que tem qualidade no cabo, não é algo que vai arrebentar com facilidade. E também vem um cabinho micro USB para carregamento, não é o tipo C ainda, é o micro USB para estar utilizando para fazer o carregamento do fone em si. Então é basicamente isso que vem na caixa junto com o fone, não veio nenhum suportezinho para guardar ele, nem um estojinho, nada do tipo. Vem só um fone mesmo para você guardar onde você quiser. Se quiser pode até utilizar esse plastiquinho mesmo para proteção dele, mas até então não veio com nenhum estojinho específico para ele. Agora referente à construção em si desse fone, que logo de cara dá para ver que ele é inteiramente de plástico, tá? Ele é todo de plástico, o seu revestimento. Só tem aqui nessa partezinha das alças esse metalzinho só para dar um reforço, mas ele é bem fininho. Tudo aqui é de plástico, dá para ver que é tudo de plástico. Só o metalzinho em cima para dar um leve revestimento, que é as dobradiças do fone para quando você dobra ele. Ele tem esse estofado aqui que é bem macio, parece um couro, mas não é. Ele tem um estofado bem macio. Aqui também tem esses estofados nos próprios drivers de áudio. Eles aqui se pressionam, ó. Eles são bem confortáveis. Essa parte aqui dos drivers. E também tanto da haste aqui, então tudo é muito confortável usando esse fone. Ele também, claro que o mais importante, ele tem ajustes, eu considero ajustes bem longos, tá? Serve acho que em qualquer tipo de cabeça, até nas maiores cabeças vai servir. E também ele é bem flexível aqui, ó, a distância que eu tô colocando, eu consigo colocar ele aqui tranquilamente, tirar. Ele é bem flexível nessa parte, não tem nenhum problema. Ele é fosco, então por isso acaba sendo bem mais discreto. E também uma coisa que eu gostei bastante é que o LEDzinho de indicador de função fica aqui embaixo. Então se você tiver uma viagem, não vai ficar com o LED aqui piscando na cara da outra pessoa. Então ele é extremamente discreto, por mais que o driver seja de 50mm, que é muito grande. O fone também ele é bem leve, o peso ele tem 236 gramas, então nada que incomode. Agora referente às funções do fone em si, aqui esse aqui é o lado esquerdo, que não tem nada praticamente, não tem conexão nenhuma, é só o mesmo driver de áudio. E todas as conexões junto com os botões ficam desse lado aqui. Então aqui na parte de baixo você tem a entrada micro USB para o carregamento. Aqui você tem um microfone do fone de ouvido, tem a entrada P2, aqui você tem o botão para ligar e desligar o fone, junto com o seu LED indicador de função. E na parte de cima tem essa entradinha para conectar o cartão de memória. Referente a esses botões aqui, eu achei eles um pouco duro para estar pressionando, tá? Eu acho que tem que aplicar uma certa força. Principalmente quando tá aqui na orelha, você vai apertar um botão, você sente que tem que pressionar um pouquinho mais forte do que deveria. Então eu acho que deveria ser um pouquinho mais solto esses botões, mas ainda assim dá para usar, eu não acho que eles vão quebrar com facilidade. Outra coisa também, que aqui no meio você tem um touch. Então aqui você tem o volume mais, o volume menos, você tem avançar música, retroceder, e no meio se você tocar é o touch. Eu sinceramente tenho muita dificuldade para achar esse touch aqui durante, eu fico passando o dedo e dificilmente eu encontro. Então vem aqui com a mão toda e passa.
porque é certeza que ele vai reconhecer. Então eu passo todos os dedos, ele pausa a música, passei assim de novo, ele volta. Que aqui é só bem no meiozinho que fica o touch, então para você, quando tá no ouvido, você acertar aqui é muito complicado. Então eu preferi passar logo a mão toda para não ter erro. Agora referente à conectividade, você pode utilizar ele pelo cabo, igual eu comentei, o cabo P2. Utilizando esse cabo você não precisa ligar o fone, só de você conectar o cabo na entrada P2 e ligar em um computador ou em celular, ele já vai funcionar normalmente como se fosse um fone a cabo. E também isso não consome a bateria do fone, ele vai utilizar só através da alimentação do próprio cabo. E para conectar ele através do micro SD que fica aqui em cima, você só precisa colocar o cartão de memória e ligar o fone, que automaticamente ele já vai reproduzir as músicas que estiverem no cartão de memória que você colocou. Agora eu vou ligar o fone e já vou mostrar alguns procedimentos que dá para fazer. Ligando o fone aqui na parte de baixo dele, onde tem seu botãozinho de Power Off, Power On, arrastou para o lado, acendeu o LEDzinho. Aqui ele já iniciou em modo de pareamento e ele já viu que tem um dispositivo conectado. Quando o LED ficar assim azul direto, é porque ele conectou um dispositivo, porém não está reproduzindo música. Se esse LED começar a piscar, é porque ele está reconhecendo, tá tocando música no momento, quando o LED apaga e acende de novo. E se ficar de vez em quando piscando na cor vermelha, é porque o fone está descarregando. Então aqui eu já quero mostrar como você faz um reset no fone, que pelo que eu vi, pesquisei e até vi no manual de instruções, só tem uma coisa que você consegue fazer, que é o reset do fone. Então é só você pressionar esse botão de volume mais e menos, segurar por 6 segundos que ele reseta, volta para o padrão de fábrica e também você precisa parear o dispositivo novamente. Então aqui, para mostrar melhor no LED, ó, ele está conectado, vou segurar por 6 segundos o botão de volume mais e o volume menos. Aqui ó, soltei, ele acendeu aquele luz vermelha e agora está intercalando entre azul e vermelho. O fone ele já está em modo de pareamento. Agora eu vou pegar o celular para mostrar como é que aparece no celular para você conectar esse fone. Então agora eu já estou aqui com o celular em mãos, eu vou localizar o fone, né, para conectar no celular. Descendo até aqui a parte de baixo, já toquei em procurar, vamos ver quais dispositivos ele vai aparecer para mim para estar fazendo a conexão. Aqui ele já apareceu, o BW-HP2, que é esse fone de ouvido aqui. Vou tocar em parear. Dá um OK e pronto, o fone já está conectado no celular e aqui o fone ele já mandou uma mensagem informando que foi conectado. Então sempre que tiver nesses períodos, você ligar o fone, desligar, parear ou quando a bateria estiver acabando, o fone vai sempre te avisar que alguma coisa está acontecendo. Agora focando um pouquinho no conforto em si, eu falei que tem um estofado bem confortável, que ele não incomoda tanto, mas durante o uso, como é que ele funciona? Será que ele cansa rápido? Até que não, realmente demorei bastante, usei por muitas horas, eu demorei muito para cansar ouvindo esse fone aqui, cansar a música, tanto ficar ouvindo com esse fone. E outra coisa também, quando você aperta aqui, ó, parece que ele afunda fácil. E você pressiona um pouquinho, a força que você coloca já afunda toda a espuma. Mas quando você coloca aqui na cabeça, coloca na orelha, ele aperta quase nada. Dá pra ver que não tá pressionando nada do fone. Ele tá bem solto ainda. Então tá pressionando praticamente nada no ouvido, não fica extremamente apertado. Então ele só fica encaixado e mesmo assim gera o seu conforto. Inclusive, mesmo com o fone já aqui encaixado na cabeça, eu consigo colocar meu óculos tranquilamente, ó. Coloquei meu óculos sem ter que mexer no fone, ele passou tranquilamente, tirou o óculos também sem ter que fazer nada demais. Devido a essa espuma ser bem maleável, ela se encaixa bem no formato do rosto. Tanto que eu consegui tirar e colocar meu óculos sem problema nenhum. O fone não apertou nada, ele não aperta a orelha porque ele fica fora da orelha, ele não fica por cima da orelha. Também no caso de utilizar óculos igual ele não fica apertando a orelha em cima do óculos, já que ele não está apertando a orelha. O único detalhe mesmo que eu quero deixar é que dependendo do tamanho da orelha, talvez ele aperte um pouquinho aqui bem na ponta e também um pouquinho aqui embaixo. Então dependendo do tempo de uso, você pode começar a sentir um leve incômodo nessas pontas da orelha, que essa partezinha aqui pode ser que pegue um pouquinho. Mas isso é só detalhe mesmo, vai de orelha para orelha, e em si é muito melhor do que aqueles fones pequenos que ficam apertando a orelha toda. Agora referente ao áudio do fone, ele tem drive de 50mm, será que por ter esse drive maior dá uma boa diferença no áudio? Sim, realmente o som dele é muito bom, ele tem um áudio limpo, que é alto, também tem graves, que é o que eu mais gosto em um fone de ouvido. Quando você coloca uma música alta, você sente o fone vibrando, isso é muito da hora. E até mesmo quando você coloca o fone aqui assim no pescoço, você não consegue perceber o fone vibrando. Se eu abafar o som com a mão, eu consigo sentir sim o fone vibrando, o alto-falante se movendo de acordo com o grave. E também se você souber mexer com o equalizador, fica melhor ainda. Ele por padrão já vem no áudio bom, um grave interessante também. Mas se você der uma modificada nos equalizadores do celular ou do dispositivo que estiver usando, fica melhor ainda. O grave dele é muito forte, se souber configurar o equalizador então, fica perfeito. E tudo também vem tudo
tudo aprimorado devido a essas espumas aqui que vedam muito bem. Como elas se adaptam bem no rosto, não fica em nenhum espacinho aberto para entrar o áudio externo. Então você não escuta quase nada do mundo exterior, só consegue usar o áudio do fone, mesmo que o fone não esteja em um volume muito alto. Agora eu vou até demonstrar melhor na prática, eu vou colocar um videozinho aqui para vocês verem como ele é alto. Parece uma caixinha de som quando tá no pescoço. Aqui eu já coloquei o volume no máximo do celular, eu vou dar o play em uma musiquinha sem copyright mesmo para vocês verem o quão alto é esse fone. Tipo, isso aqui dá pra ouvir de longe o fone tocando. Deixo no quarto, vou pra cozinha, ele continua tocando. Dessa forma aqui que mostrei, que dá pra ouvir o áudio de longe, mesmo com o fone no pescoço, você consegue ouvir mais em ambientes fechados, como dentro de casa, às vezes no estacionamento, no escritório, ou até mesmo dentro de um elevador. Já quando você tá na rua ou dentro de um ônibus, mesmo colocando no pescoço com o volume no máximo, você não consegue ouvir tão bem assim. Mas só quando tá no pescoço, tá? Colocou no ouvido, você ouve perfeitamente o áudio. Então dificilmente alguém que tá do seu lado vai conseguir ouvir a música que você tá escutando. Então você pode ouvir suas músicas tranquilamente, sem ter vergonha do que as pessoas vão pensar, dependendo do seu gosto musical. Mesmo com o volume no máximo, você demora um pouco para sentir aquele cansaço devido à música alta, que em alguns casos, dependendo do fone de ouvido, quando você coloca a música no máximo, o fone dá uma estourada no áudio e aquilo começa a incomodar um pouco. Com esse fone aqui eu não senti tão isso, é como se o fone não fosse alto, mas ele isola tão bem que você não vê necessidade de aumentar e também aquele volume não cansa por não ser tão alto assim. É mais uma percepção que eu tive, mas realmente é muito alto sim o fone. Eu vi nas especificações desse fone que ele tem cancelamento de ruído, porém ele tem esse cancelamento de ruído no microfone. Esse cancelamento, pelo que eu pesquisei, não parece ter no áudio também, aquele cancelamento de ruído ativo. É só no microfone mesmo, para quando você estiver na rua falando com alguém, ele conseguir pegar bem seu áudio no microfone. Agora eu estou fazendo um testezinho rápido aqui numa chamada do WhatsApp, para vocês verem como é que é o áudio. Esse aqui é o áudio do fone, tá? É um áudio um pouco abafado, mas dá para falar tranquilamente, não estou falando nem tão alto e dá para escutar muito bem. Deixa um pouquinho a desejar, mas já dá pro gasto. Até então, nos drivers mesmo é só isolamento do próprio estofado que já dá um bom isolamento do mundo externo. Não encontrei nenhuma especificação que diz que ele tem cancelamento de ruído ativo no áudio também. Referente ao delay desse fone, você consegue notar um delay sim se você for uma pessoa mais exigente, por exemplo em jogos. Se você for só ouvir para música, você não vai ter problema nenhum. Realmente ouvindo música eu não notei delay, até como eu não sou um gamer nato, eu não notei diferença nos jogos, tá? Mas em um momento ou outro você percebe que tem um leve atraso no fone, então referente à precisão ele não é tão preciso assim para jogos, mas é por isso que vem com aquele cabo P2 para você conectar. Então conecta pelo cabo e você fica com delay zero praticamente. Agora vamos falar sobre um ponto importante que é a bateria desse fone aqui. A Blitzwolf diz que a bateria tem que durar 42 horas com o fone em 70% do seu volume. Eu honestamente não sei quanto que é 70% do volume, eu fiz alguns testes aqui com o que eu tinha. Se alguém aí souber algum teste que eu possa fazer isso com precisão, coloca aqui nos comentários que eu repito o teste, volto aqui e coloco no comentário principal, ou então coloco na descrição o teste mais preciso. Mas até então eu fiz alguns testes com o que eu tinha para pelo menos ter um valor próximo para passar para vocês. A melhor forma que eu encontrei para testar o som desse fone foi no computador, porque o computador ele tem nível de volume de 0 a 100. Então teoricamente o volume 70 seria 70% do fone. Eu acho, foi o que eu deduzi. Eu realizei 2 testes deixando o fone tocando direto, sem fazer nenhuma pausa. Coloquei para tocar e deixei até a bateria dele acabar sozinho e fui acompanhando o período. O primeiro teste que eu fiz foi deixar o fone tocando continuamente, coloquei uma música de 10 horas lá, coloquei 10 horas de músicas eletrônicas para ir tocando, fui repetindo esse mesmo vídeo até o fone descarregar. Então nesse primeiro teste eu coloquei no volume 80 e ele durou 24 horas e 28 minutos no volume 80 do computador. Eu repeti o segundo teste da mesma forma e dessa vez com volume 70. Então nesse segundo teste que eu fiz com volume 70, o fone durou 31 horas e 44 minutos. Foi 7 horas e 16 de diferença desde o volume 80. Então, tendo feito esses 2 testes em mente, eu posso deduzir que, se eu deixasse no volume 60, o fone duraria 39 horas, chegando perto das 42 horas da Blitzwolf. Então, talvez o 70% do fone seja no volume 60 do computador. E assim, mesmo sendo no volume 60 do computador, tá muito alto, você consegue ouvir com ele no pescoço, dá para ouvir tranquilamente para ele durar esse tempo todo, de 49 horas.
Acredito que é o mais próximo, nada dura realmente o que o fabricante diz. Sempre tem uma média de diferença e eu acho que realmente essas 39 horas seja que o fone dura no seu 70% de volume. Eu também fiz um teste usando o fone durante a semana, então fui acompanhando. Como eu sempre escuto o som no máximo, seria um bom teste para ver, na prática, quanto tempo esse fone duraria. Então eu sempre fui anotando o horário que eu começava a ouvir música, parava, fui sempre anotando esses horários para saber que horas que ele descarregava durante o uso da semana. E esse teste eu fiz várias vezes, porque é durante o meu uso normal do fone. Então dessas várias vezes que eu já usei o fone, que eu já estou com ele um tempo, eu registrei de 3 vezes, eu esperei o fone descarregar 3 vezes, ele durou uma média de 21 horas com volume 100%. Eu utilizei pelo Bluetooth do celular. Então já tive essa média aqui. Então se você quer saber quanto tempo que ele dura em 100% durante a semana, tem essa média aqui para vocês. Lembrando que esses são os testes que eu fiz, tá pessoal? Como eu falei, eu não tenho nem equipamento de precisão, eu coloquei e deixei tocando. Esse foi o teste que eu tive, o resultado, pelo menos para dar algo em média para vocês. Se vocês tiverem um teste mais preciso ou tiverem um resultado diferente com o fone de vocês, coloca aqui na descrição do vídeo para mim saber e quem sabe também realizar novos testes de acordo com a dica que vocês vão me dar. Agora, referente ao tempo que o fone leva para carregar. A Blitzwolf diz que ele leva de 3,5 horas. Eu acho que esse 3,5 seja 3 horas e 50 minutos. No meu caso, como eu sempre coloquei para carregar com carregadores fast charge, carregadores de celular, o fone sempre levou 1 hora e 40 para carregar. Então nunca chegou nem perto dessas 3 horas, levando a acreditar que o fone tem sim um carregamento rápido. E se você usar um carregador normal sem fast charge, ele pode chegar às 3 horas e 50 minutos. O fone também, ele sempre te avisa quando a bateria está perto de acabar. Na verdade, te avisa até com muita antecedência. Faltando ali umas 5 horas para o fone entrar no seu período de bateria fraca, ele começa a te avisar de 30 em 30 minutos que a bateria está acabando. Então você vai ser avisado umas 10 vezes que a bateria está acabando até o fone descarregar. Com bastante antecedência, 5 horas antes, bem preparado o fone. Um outro detalhe também em cima desse aviso da bateria fraca é que tem alguns fones que te avisam uma vez e acabou. Se você desligar o fone e ligar de novo, ele não te fala mais que a bateria está fraca. Você simplesmente desliga, o fone simplesmente desliga e você fica ali na mão. No caso desse fone não. Se ele entrou nesse período de 5 horas para a bateria acabar, você pode desligar e ligar o fone novamente, que assim que você ligar ele vai te avisar de novo que a bateria está fraca. Então se eu desligar o fone e ligar, na hora ele vai me falar que a bateria está fraca, se eu desligar e ligar de novo, ele vai avisar de novo e assim sucessivamente. Então ele o tempo inteiro está te avisando que a bateria está fraca. Isso eu achei muito bacana desse fone. Agora um outro detalhe que eu queria deixar também é que no meu uso eu notei interferências no fone. É uma interferência contínua, se você aumenta ou diminui o volume a interferência não muda. Então se você colocar um volume mais alto você não vai ouvir ela, se for um volume mais baixo talvez você escute. E eu também não consegui notar um padrão. Eu anotei vários horários que eu senti essa interferência, mas às vezes era com 7 horas de uso, com 17 horas de uso, não tinha um padrão, também não tinha relação com a bateria fraca. Porém, o único padrão que eu notei era que era sempre depois das 5 horas da tarde que eu notava essa interferência. Normalmente o horário que eu estou saindo do trabalho. Então é bem provável que seja o ambiente que eu estou passando, que naquele momento está com alguma interferência no local, que o fone acaba recebendo essa interferência. Então não segue nenhum padrão, não sei dizer quando que acontece, como evitar. Então dependendo do local que você estiver, se for sujeito a interferência, é provável que o fone também acabe saindo um som de interferência dele. Um outro detalhe também que eu quero deixar aqui é referente a essas espumas aqui, esse estofado. O fone em si, ele não esquenta, realmente ele é um fone bem tranquilo, você coloca a mão, ele está sempre na temperatura ambiente, mas como as espumas vedam bem a orelha, tende a esquentar bastante, mesmo com pouco tempo de uso. No meu caso, eu não gosto da minha orelha quente nem no frio, então isso acabou me incomodando um pouco, porque esquenta bastante devido a ficar abafado, e também esse material, por ser bem parecido com couro, ele tende a esquentar um pouco mais. Então é mais uma percepção pessoal mesmo, eu já estou até me acostumando, prefiro usar mesmo esse fone esquentando a orelha do que usar os fones antigos que eu tinha. Então é basicamente isso que eu queria trazer desse fone de ouvido aqui. Já falei bastante das informações técnicas dele, fiz teste da bateria, pelo menos trouxe alguns resultados para vocês terem uma noção de quanto que dura mais ou menos. Então, na minha opinião, compensa sim comprar esse fone. Se você já teve um fone melhor, com certeza vai falar, já tive fones melhores, com certeza, porque o intuito desse fone aqui é ser um custo-benefício, um fone intermediário. Então ele está perfeito. Você quer um fone alto, um fone confortável, que a bateria vai durar bastante e também que tenha graves, você vai gostar muito desse fone aqui. Eu acho que começa por ele, é um fone interessante para quem quer economizar, tá? Um preço muito bom para os benefícios que ele tem. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar e valeu!